deixa eu trazer aqui primeiro o nosso convidado, o Luiz Carta Winter, que é advogado, professor da PUC também, da Unicuritiba, que está chegando aqui na nossa programação. Seja muito bem-vindo, Luiz, aqui à BMC News. Bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigada. É um prazer estar aqui novamente. Obrigada. Professor, para a gente começar, né, eu estava até falando agora um pouquinho em relação a esse balanço do que foi o primeiro semestre internacional. Eu queria trazer a questão da Europa aqui para a nossa conversa, né? Uma recessão também aí na Europa, em meio a esse aumento dos preços dos combustíveis, inflação alta, queda também da confiança dos consumidores, essa inflação da zona do euro acelerando aí 8,6% agora em junho, né? Uma base anual já chega a 8,1%. Né, por cento foi em maio, esperando todas as expectativas ali do mercado internacional. Eu queria entender um pouquinho da sua visão, né, especificamente sobre essa piora aí no quadro da economia na região, que é muito afetada, a gente sabe também, por conta desse conflito, né? Qual o balanço que você traz aí pra gente, os desafios? A gente viu Christine Lagarde aí no último fórum, né, falando um pouco sobre a sua política monetária ali na região da zona do euro, porém, já foi muito criticada, né, que houve uma demora até para o Banco Central Europeu tomar alguma atitude em relação a frear essa inflação. Quais os desafios que o senhor enxerga aí para a União Europeia, para a Europa ali como um todo? Nossa, eu estava ouvindo o Gami expondo a posição, é impressionante, com uma precisão extraordinária. Realmente o diagnóstico dele é muito claro. O que acontece com a Europa? Bom, imagine que nós estamos falando de uma União Europeia, uma união econômica e monetária, em que os Estados abrem mão de algumas prerrogativas suas ligadas ao comércio, na parte que diz respeito à supranacionalidade, ou seja, eles vão criar uma moeda única, um banco central único. Então, nós temos aqui uma uniformização das leis cambiais, monetárias, fiscais, comerciais. Então, toda a política econômica, ela fica unificada, mas com um detalhe: nem todos os países da União Europeia fazem parte da zona do euro. Então nós temos duas relações complexas aqui, já normalmente imagine países com realidades diferentes, com propostas diferentes, estão juntos dentro de um banco central único, né, regras únicas, né, nas questões da política econômica. São regras únicas da política econômica. Mas, ao lado disso, nós temos também membros que não fazem parte dessa união política e monetária e que também têm direito a votos dentro da União Europeia. Então, nós temos realidades, uma dupla realidade. E dentro dessa realidade, várias realidades. Se eu colocar na mesma situação uma Alemanha, uma França, uma Portugal, uma Grécia ou a Itália, que tem peculiaridades próprias, já é um desafio. Ademais, o conflito acaba gerando outros desafios. E uma geração em que há uma carência de lideranças, né? Nós temos lideranças relativamente fracas, é um sinal, pode dizer, um sinal dos tempos, né? Da época da democracia. Você tem líderes fracos, pode ser, mas nós estamos em problemas que não eram pensados anteriormente. Temos novas realidades. O próprio futuro da União Europeia, já que a Inglaterra saiu, as duas propostas, qual que é o futuro? A proposta francesa, que seja uma confederação de estados, ou a proposta alemã, que seja uma federação de estados, ela implica em questões, como bem lembrou o Gami, questões geopolíticas, mas próprias da União Europeia. Em que são novos desafios que não têm paralelo na história. Então, nós estamos vivenciando crises tradicionais com o fato de um conflito armado
Ucrânia e Rússia, envolvendo a Ucrânia e a Rússia, temos aí um pós-pandemia, uma questão que também as medidas adotadas não têm paralelos na história, não tem paralelos na história, as medidas adotadas para refrear a Covid-19, ela representou recessão e representou gastos. E agora, frente às consequências de políticas, na época de políticas de guerra, que seriam tradicionais e que eram enfrentadas de maneira tradicional pelos estados do passado, agora fica mais complexa, dado a situação toda peculiar que representa a própria União Europeia. A União Europeia é algo diferente, algo novo, ele representa um quadro novo na história da humanidade. Então, nunca se pensou em um Estado-região, né, que pode advir da União Europeia do futuro. Nem o cidadão europeu comum está muitas vezes preparado para isso, ou tem a consciência disso. Que você volte bem, o que você acaba tendo, o que aconteceu na França recentemente, o que aconteceu mesmo no embate na Alemanha. Nós temos aí um problema muito sério. Qual que é o problema muito sério? O problema muito sério representando políticos muitas vezes demagogos, e que estão, aquele discurso, vocês estão tirando o emprego dos nossos nacionais. Quando na União Europeia você tem aí a livre circulação de serviços, então que vai proporcionar que todo mundo tenha acesso em igualdade de condições dos países pertencentes à União Europeia aos empregos naquele país. E é evidente que em época de crise alguém vai ser responsabilizado, alguém é culpado, e é sempre o outro, né? Nós não fazemos a nossa meia-culpa, né? Os políticos não fazem a meia-culpa, o culpado é o outro que está tirando emprego. Então, como é que nós estamos vendo o futuro da União Europeia? Ela é complexa, ela é fascinante, mas é extremamente complexa. É nesse sentido que eu respondo ao teu questionamento. Bom dia, professor. Prazer falar contigo. Bom Agradeço dia. as palavras iniciais do senhor. Minha pergunta vai nesse sentido, continuando aí em relação à União Europeia. Você acha que a gente pode viver atualmente eu não diria uma desglobalização, mas talvez um freio, uma desaceleração no processo de globalização no mundo? À medida que esse conflito entre Rússia e Ucrânia, muitos países agora pensam, ao invés de terceirizar sua produção para um outro país, o que seria mais barato, falando, opa, em alguns setores, alimentos, energia, gasolina, etc. e tal, eu vou fazer dentro de casa porque existe aí um risco geopolítico. E se também, talvez a gente possa ver uma fragmentação da União Europeia, saída de outros países, como ocorreu com a Inglaterra. Se pode potencializar esse movimento diante das circunstâncias que o mundo vive atualmente? São duas questões importantes aí. Então vamos falar primeiro da fragmentação. O caso da Inglaterra é um caso... Eu costumo dizer que foi muito bom para a Europa a Inglaterra ter saído, porque a Inglaterra ela possuía tantas exceções, ela entra em 73, mas ela possuía tantas exceções que a beneficiavam. Ela não aderiu a vários tratados e fazia com que houvesse um tratamento diferenciado. Ela era um fator de divisão da própria União Europeia. Tanto que os protestos está assumindo agora a República Tcheca na presidência da União Europeia. E a República Tcheca era um dos mais tenazes críticos do sistema. Como é que a Inglaterra pode e eu não posso? Por que a Inglaterra tem direito a um tratamento diferenciado? Então, havia essa questão, e a Inglaterra, que é o paradoxo, né? A Inglaterra, amplamente beneficiada, com um discurso populista, acabou saindo da União Europeia. Na verdade, não era o desejo da grande maior parte da população, mas a grande maior parte da população se acomodou.
E esse é um fator, e não foi votar, estava chovendo, estava frio, e acabaram não indo votar. E o resultado foi o que nós vimos, né, o Brexit. E isto acaba fazendo com. E é interessante, em termos de direito internacional, ela vai produzir efeitos 1 ano e 1 dia depois. O Brexit foi declarado, então houve todo aquele ajuste para a saída negociada da Inglaterra da União Europeia, e ela saiu ótimo, e eu acho que foi uma grande coisa para a União Europeia. Só que depois nós tivemos a Covid e tivemos a guerra. Aí, neste cenário, nós temos novos desafios. Guerra não é bom para ninguém. Ela acaba com qualquer proposta de globalização, porque você pode gastar em armas, né? E é uma coisa muito interessante que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, eles são responsáveis por 92% da venda de armas no mundo. Então, eles fazem a própria... eles estão lá como para garantir a segurança coletiva, a segurança do mundo, e, ao mesmo tempo, eles que mais vendem armas. Ou seja, seriam muitas guerras por procuração. O fato é que agora nós temos uma guerra que tem a participação direta de um dos membros do Conselho de Segurança. Isso cria algum problema. Por que cria um problema? Para a Europa, principalmente, evidente. Não esqueça que nós estamos saindo da Inglaterra, a crise que a Inglaterra provocou, a crise do Covid e a crise do próprio conflito. Então, nós estamos em uma situação que também você tem que pensar, quais são os cenários que nós temos para o futuro? São cenários complexos. Você bem lembrou da questão da China. Anteriormente, na tua exposição, a China, ela tem a própria aplicação da teoria dos jogos. Eu já comentei aqui no passado. Para a China, qual que é o grande negócio? Fazer negócio com os Estados Unidos ou pegar um pequeno território ali em Taiwan? Vamos fazer negócio com os Estados Unidos. Fica mais fácil você ameaçar. Essa é a grande realidade. Hoje está sendo comemorado, hoje ou ontem foi comemorado a ocupação, ontem, a ocupação em Hong Kong. Hong Kong hoje aquela política de um Estado e dois governos está presente em Hong Kong. Hong Kong vai perder sua importância global com a ascensão de Xangai e da zona econômica das EPS chinesas. Então, Hong Kong ela perde um pouco de sua importância estratégica. Isso, e paga também o preço de um cerceamento da liberdade, como acontecia de outrora. Então, tudo isso, o europeu se preocupa com isso? Se preocupa. Não esqueço que com todas essas questões, a diminuição relativa da importância da Europa Ocidental em face da economia do mundo existe, mas será na Europa Ocidental que vão ser decididos sempre o futuro do mundo. Essa guerra entre Rússia e Ucrânia apenas reforça isto. Quais são as consequências? Uma combalida organização, que era a OTAN, ela ganha força. Por quê? Por causa desse conflito. Nós temos novos rearranjos de políticas estratégicas que nós vamos ter que bancar aqui com aumento de custos, provavelmente. Isso vai acontecer, é o que acontece quando nós estamos em clima de guerra. Você vai proteger empresas sensíveis. Então, isso dentro desse... Só que são cenários simultâneos. São cenários simultâneos. E como é que o europeu comum, ou mesmo nós, vamos conseguir prestar atenção em tudo que está acontecendo? São questões altamente complexas. E trabalhar com isso é o grande desafio. Já que você citou China, né, a gente
tem visto uma grande influência chinesa, tem se falado muito, né, sobre essa influência chinesa, inclusive um apresentador muito famoso americano está aqui no Brasil para gravar um documentário justamente sobre esse assunto, sobre a influência chinesa aqui no Brasil. A gente viu aquela reunião bilateral do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com o presidente do Brasil ali, em que foi falado também sobre essa questão da China. Essa influência da China foi falada não só na reunião da Cúpula das Américas, mas também na OTAN, nos BRICS. Há uma preocupação do mundo, principalmente do Ocidente, em relação a essa aproximação da China no Brasil. Eu queria entender os pontos. Nós que somos um parceiro comercial muito importante para a China, também para os Estados Unidos, mas a gente vê cada vez mais realmente a influência da China, comprando portos, enfim. Qual que é o risco, né? Até que ponto é boa essa aproximação do Brasil com a China e até que ponto deve-se tomar um cuidado? É que nós temos que pensar o seguinte, até 1909, existiam os tratados desiguais, que a China assinava com o Ocidente. O Ocidente fazia o seguinte, o que eram esses tratados desiguais? Era uma questão que nós chamamos de capitulações no direito internacional. Se acontecesse um crime aqui envolvendo um chinês, ele seria julgado, e o Brasil também fez esse tratado, tá? O Brasil também participou disso. Se um chinês cometesse um crime aqui, ele seria julgado, segundo a lei brasileira, por um tribunal brasileiro. Agora, se um brasileiro cometesse um crime na China, ele seria julgado por um tribunal brasileiro que aplicaria a lei brasileira. Então, há os tratados desiguais. Mas por que havia esses tratados desiguais? A base é que a China tinha um conceito, ela se chamava de Império do Meio. Império do Meio. Por que é Império do Meio? Porque ela se achava o centro do mundo. Sempre se achou o centro do mundo, e o Ocidente era a periferia, eram bárbaros. Então, havia essa negociação. Há um enfraquecimento no século XIX da China em razão das duas guerras do ópio. Imagine, a Guerra do Ópio foi uma tragédia, a ocupação de Hong Kong foi fruto dessa conquista inglesa, e também a revolta dos Boxers, a guerra entre a China e o Japão em 1894, a ocupação dos principais portos chineses por potências europeias e também pelo Japão. E isso acabou culminando com a deposição da monarquia chinesa, e a ascensão do Kuomintang em 1910. Pois a partir daí, o problema é que a China sempre teve grande população, né? Sempre teve grande população. Nós vamos ter a ascensão da China, ela vai participar da Segunda Guerra Mundial, tem uma briga interna entre Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung, e que os dois se tornam aliados para combater os japoneses. O Japão invade a Manchúria, no norte da China, em 1931, e aí há uma guerra civil depois do término da Segunda Guerra Mundial, e o Chiang Kai-shek se refugia na ilha de Taiwan. Se refugia. A ONU reconhece o governo de Chiang Kai-shek como legítimo representante chinês até a década de 70. A década de 70, quando a Taiwan é expulsa da ONU e substituída pela República Popular da China. Pois mas por que eu faço todo esse historiar? Porque é importante. Aí nós vamos entender que quando morre Mao Tse-tung, em 76, assume Deng Xiaoping, que começa uma abertura interessante e importante. Ele vai acompanhar o desenrolar que acontece na União Soviética, a perestroika e a glasnost, que não deu certo, implodiu a União Soviética. Então, qual que foi a solução do Deng Xiaoping? Eu vou fazer a abertura comercial, mas mantendo o controle político do país.
O Partido Comunista continua mantendo o controle político no país. Mas eu vou fazer reformas. Eu vou permitir, quase como se fosse aqui uma figura, quase, tá? É como se fosse uma enfiteuse aqui no Brasil, que existia no Código de 1916, a questão do domínio útil. Eu posso, inclusive, tudo pertence ao Estado, mas eu posso transferir o domínio útil da propriedade, eu posso comprar e vender durante 50 anos. Durante 50 anos. Então, assim foi feito. Na China, a reforma do Deng Xiaoping, ela se consolida desta maneira. Eu posso ter empresas, eu vou ter bilionários chineses que eles vão ter o quê? O domínio útil. Vão ter o domínio útil da propriedade. Eles vão comprar, vender, pertence ao Estado. O Estado não vai interferir durante 50 anos. Depois ele vai ver o que vai fazer. Isso possibilitou um avanço extraordinário com o controle chinês. Mas a preocupação do Ocidente não é uma preocupação tão recente. A China realmente, com as EPEs, ela vai crescer exponencialmente. E esse crescimento, dentro das regras, é outro problema. Foram as condições que a China entrou na OMC. A China ela ingressa na OMC, mantendo questões chinesas, ainda copiando os carros, aviões, de maneira descarada, sem pagar os royalties. Tem um evento bastante interessante, a questão de 2 anos atrás, envolvendo a Volvo. A Volvo, os chineses copiaram descaradamente os carros da Volvo, e a Volvo resolveu manter a empresa na China, porque esses carros eram vendidos apenas para a China. Então, eu continuo tendo lucro. Então, veja, ela acaba aproveitando-se do próprio sistema capitalista. A questão do lucro continua sendo lucro, e a Volvo decidiu, vou continuar aqui na China porque vale a pena, a questão de custos vale a pena, continua valendo a pena. Mas a China, ela tem questões importantes, territoriais, tem questões de preocupação de espaços, que o Ocidente, não esqueçam, que o mundo todo foi dominado pelo Ocidente, com exceção da própria China, do Japão, da Turquia, do Sião, que é a atual Tailândia, e da Etiópia. Então, o mundo todo foi dominado pelos europeus. E mesmo esses países, para não sucumbir, também tiveram que adotar alguns princípios europeus. Ok, por que eu falo isso? Porque nós somos acostumados à mídia ocidental. A nossa visão de mundo, que do nosso próprio conceito, é a noção da civilização. O chinês, ele tem outra visão. Ele acha que quem é civilizado é ele. E ele vai procurando buscar espaços. Eu participei em 2014 de um congresso em Portugal sobre questões estratégicas, e que a grande discussão, nós estamos aqui representando não oficialmente, oficialmente a posição brasileira, era o Brasil, tinha a África do Sul, tinha representantes, professores e pessoal da OTAN de vários setores, e eles queriam que nós colocássemos uma posição contrária à ocupação no Atlântico Sul de presenças estranhas, que era a presença chinesa, a presença até menor japonesa e potencialmente a presença russa, que não se verificou, mas principalmente a questão chinesa. E eles queriam saber da nossa opinião disso, com todo respeito. Nós somos países independentes, os países africanos são países independentes, eles vão fazer comércio com quem ele quiser. E chamar de potências estranhas, peraí, no Atlântico Sul, alto lá, nós somos países soberanos. Então, a presença chinesa é uma questão natural, ela está procurando o seu próprio espaço. E isso faz parte do jogo, e nós temos que entender isso. E como é que adotar contramedidas, se for necessário, talvez, mas de qual contexto?
eles estão seguindo exatamente as regras do jogo. Estão comprando, estão vendendo, estão de acordo com os cânones capitalistas. E brigar com isso é brigar contra o próprio sistema. E isso fica muito engraçado. Bom, espero ter respondido. Com certeza, tá certo, Luiz. Eu quero agradecer imensamente. Muito obrigada pelo seu tempo, né, pelas suas explicações. Seja sempre muito bem-vindo aqui à BMC News. Acreditem, é um prazer enorme estar com vocês aí. Um forte abraço a todos.